A paz do Senhor, amados irmãos, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um programa Edificando Vidas. É uma bênção estar com você mais uma segunda-feira. E eu já quero convidar você a compartilhar este link, compartilhar essa live, dar o seu joinha, abençoe outras vidas através do testemunho que nós ouviremos nesta noite, que com certeza edificará a tua vida, edificará a minha vida, a vida da tua família. E eu já quero convidar você a orarmos juntos, a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. E eu tenho certeza que nós temos vários motivos para agradecer ao nosso Deus pelas bênçãos alcançadas, pelos livramentos, pelo dom da vida. Então, neste momento, vamos orar agradecendo ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, por mais uma segunda, por mais um dia, Senhor, na Tua presença, nesta segunda-feira, neste programa Edificando Vidas. Eu quero aqui, Senhor, te apresentar este casal que atendeu o nosso convite com muito carinho. Que o Senhor também continue abençoando a todos que agora estão ligadinhos, conectados conosco, para ouvir este relato, para ouvir esse testemunho, Senhor, que edificará a minha vida e a vida de todos que ouvem, para a glória e honra do Teu nome. E também nós vamos tirar agora um momento de louvor, um momento de adoração, que é o tempo que você vai compartilhando aí esta live, e nós vamos aqui adorando e glorificando a Deus com o presbítero Raoni. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vão levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Diga, não chore, não chore. Quem cuida de você não dorme, não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Você lembra? Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Se você crê, canta aí onde você está. Não chore, quem cuida de você não dorme, não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer.
Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, não chore. Quem cuida de você não dorme. Oh, levanta. Tem muita gente que te ama. Oh, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Que tudo vai passar. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Que bênção, louvor aí abençoado, que toca muito nos nossos corações. Mas nós já queremos aqui, já estamos ansiosos para ouvir aqui o testemunho dos nossos irmãos. E eu já quero apresentar para vocês esse casal maravilhoso que nos deu a honra de estar aqui relatando o seu testemunho com muita alegria, e eu tenho certeza, vai abrindo aí o seu coração, que muito edificará a tua vida, edificará a tua família, amigos, parentes. Então, vai compartilhando aí o link, não deixa de compartilhar para outras vidas serem abençoadas. E eu já quero aqui apresentar o nosso querido irmão diácono Maurício e a sua esposa Kátia, que com muita alegria atenderam o nosso convite, e é uma honra estar aqui com vocês. E eu já quero, vamos começar pela irmã Kátia, né? Nossa irmã Kátia já está aqui muito ansiosa para relatar aí o testemunho dos milagres, né, irmã Kátia? Boa noite, a paz do Senhor, irmã Kátia. Fique à vontade para relatar aí o seu testemunho. É uma alegria tê-la aqui conosco. Fique à vontade. O prazer é todo meu, a paz do Senhor, irmã. Eu estou muito feliz mesmo de estar participando desse quadro, né? E estou muito feliz por poder contar o meu testemunho aqui para edificar vidas e edificar vocês que estão assistindo. Meu testemunho, eu venho contar um pedacinho que quando eu nasci praticamente morta. O médico pegou e disse para a enfermeira, pode jogar, que antigamente era num resto de... É um balde, né, que era resto de parto, e eles disse que podia jogar que eu estava morta. Aí foi quando a enfermeira disse para mim, disse para o doutor, não jogue não, que ela está viva, ela está respirando. Aí foi quando eles me levaram para a incubadora e eu fiquei um tempo lá, né, nessa incubadora. E estou aqui, pela honra e a glória do Senhor. Estamos também com o nosso irmão Maurício. Paz do Senhor, irmão Maurício. Paz do Senhor a todos. Eu sou grato a Deus pela essa oportunidade, né, de estarmos aqui dividindo com os irmãos as experiências que Deus tem colocado, né, em nossa vida. Amém? Irmã Kátia, pelo que nós conversamos, o seu testemunho é muito forte, né? Deus, ele fez um milagre na sua vida desde o seu nascimento, né? Pelo que a senhora já, nesse início, já relatou. Mas dê continuidade aí, por gentileza, que nós queremos ouvir, né, todo do nascimento e no decorrer aí da sua trajetória, do que Deus fez. Amém, amém. Daí eu, com 4 anos de idade, né, vou resumir, com 4 anos de idade, eu perdi meu pai, e com 10 anos de idade eu perdi a minha mãe. E fiquei morando com a minha irmã mais velha, era eu e mais 3 irmãos, e passavam muita necessidade. E nessa época que eu comecei a seguir morando com a minha irmã, vieram até a mim, me fazer um convite para mim para a igreja, e eu era de uma pessoa que eu não queria saber de crente, eu não queria, o crente era desse lado e eu atravessava para o outro lado, para não ir, né?
eu querer ser crente, só que quando você tem o chamado, é totalmente diferente, né? Não é você que escolhe a Deus, é Deus que te escolhe. E eu creio que eu fui escolhida Deus do ventre da minha mãe, que nem eu disse, né? E conforme eu morando com a minha irmã, com 10 anos, que quando eu perdi minha mãe, 11 anos de idade, eu ainda não era crente, e com 12 anos de idade eu aceitei Jesus. Comecei a buscar o Senhor, comecei a fazer o que o Senhor queria na minha vida, né? Mesmo assim, eu ainda não tinha muita experiência por tudo que eu estava passando. Eu ficava meio perdida, né? Porque eu era nova convertida. E além de ser nova convertida, é muito difícil, né? Porque a família não apoia. A família não apoia você a fazer aquilo que o Senhor quer. Porque minha família, por mais que minha irmã já tinha sido crente, já estava desviada, mas era que eu queria ser santa demais. Esse era o ditado dela, né? Falava que eu queria ser santa demais. Porém, que quando a gente começa a buscar o Senhor, é totalmente diferente. Deus, ele muda, que nem fala que o nosso velho eu fica na crucificação, né? Certo. E a senhora é daqui de Pernambuco, já morou em outro estado, que eu vejo que a senhora tem um sotaque diferente. Eu sou de São Paulo, eu nasci e cresci lá. E eu estou aqui em Recife porque eu sou uma promessa. Eu estar aqui é uma promessa de Deus na minha vida. Conforme em decorrer do tempo, que nem eu disse, eu com 12 anos de idade, eu peguei e buscava o Senhor, porém, eu com 12 anos de idade eu queria me matar. Porque eu não aguentava mais sofrer a vida, as dificuldades. Porque de manhã a gente tinha um pão para comer, de noite a gente não tinha janta para comer, ou almoço. Se a gente jantava, a gente não sabia se no outro dia ia ter. E Deus, ele falava para mim que ele ia fazer na minha vida, que ele ia fazer na vida dos meus. Só que era difícil que nem eu falei, porque eu era nova convertida. Aí eu fui em cima de um guarda-roupa, que era onde guardava em São Paulo, chama chumbinho, né, veneno de rato, não sei aqui. E aí eu peguei aquele chumbinho, abri o chumbinho, sentei em um pasto e estava querendo me matar. Por mais que eu era nova convertida, só que eu ainda não tinha experiência com Deus, realmente eu não tinha um encontro ainda com Deus. Quando eu me sentei ali e abri aquele chumbinho para me matar, eu ouvi uma voz no meu ouvido dizendo assim: não faça isso, que eu te amo. E aquilo ali me arrepiou de uma tal forma, e eu falei, meu Deus, quem foi? Quem foi que falou isso? E aí o Espírito Santo tocou dentro de mim e disse, foi eu. E aí eu vi que Deus realmente, ele estava comigo, que Deus realmente existia, que Deus realmente fazia aquilo que ele queria fazer, milagres. E aí, conforme eu comecei a buscar o Senhor, comecei a buscar. E com 13 anos de idade, eu já, né, fazia um ano já que eu estava na igreja, buscando, que eu sempre fui uma pessoa de oração, sempre fui uma pessoa de estar buscando de madrugada, orando. E aí o inimigo não estava feliz, porque o que Deus estava fazendo na minha vida era coisa linda que Deus estava fazendo na minha vida. E aí o inimigo, ele pegou e, não feliz, né, com o que eu estava fazendo, e o meu padrasto tentou me estrupar. E conforme que ele tentou me estrupar, o Senhor não deixou. O Senhor não deixou acontecer isso. A gente vê que é muito forte, né, esse testemunho seu. Eu creio que você carregou, eu creio que por alguns anos, as marcas, né, os traumas. E quando você tentou se matar, que você teve essa experiência, que você ouviu, né, a voz do Espírito Santo, o que você imaginou naquele momento? Eu já tinha escutado, até na igreja, que se a gente fizesse isso, a gente não ia ter salvação. Se a gente se matasse, a gente não ia ter salvação. Porém, aquilo ali estava de uma tal forma, o inimigo sopra no ouvido da pessoa. O inimigo, ele sopra, faça isso, não vai dar nada não. Não vai dar nada não. Então, quando eu tentei
me matar, que ouvir aquela voz, foi uma coisa inexplicável. Eu não consigo explicar como foi, eu não consigo explicar o amor de Deus, sabe? Como que foi ali que ele fez comigo. Mas foi muito lindo. Eu senti, e eu sabia que era o Espírito Santo, porque eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, e via que não tinha ninguém. E eu sabia que era Deus. Deus, quando Ele tem um plano, Ele muda situações. E a partir daquele momento, eu creio que a tua vida, ela começou a tomar outros rumos, né? Então, Sim. Conta pra gente como que isso aconteceu. Como eu comecei a buscar, né, a fazer campanhas de oração na igreja, comecei a buscar, porque eu queria conhecer mais desse Deus. Eu queria conhecer, eu queria saber mais, porque eu senti muito forte. E, de entanto, buscando, eu ainda com 12 anos de idade, nessa época, ia ter um congresso de criança, e eu tinha 2 hérnias, uma na virilha e uma no umbigo, né? Aí, o que acontece? E doía muito. Se eu pegava uma criança, doía muito, e incomodava muito. E eu disse, Deus, se o Senhor falou comigo há uns tempos atrás, lá no pasto, e disse que me amava, o Senhor também pode me curar, porque eu já escutei relatos do Senhor fazer curas. E eu creio que o Senhor vai me curar. E eu quero que o Senhor me cure aqui nessa noite, Senhor, mas se for da tua vontade. Mas eu tenho fé. Aí, no dia das crianças, no dia do congresso das crianças, eu fui para a igreja com convicção que o Senhor ia me curar. Aí, um pastor preletor da noite recebeu a oportunidade, né? Na hora que ele recebeu a oportunidade, ele olhou para mim e disse assim: eu vi uma luz tão grande descendo sobre a sua cabeça. Eu não sei o que é, mas tu sabe o que é. E o Senhor, Ele me revela que Ele está fazendo algo. Eu não sei, não posso passar para você o que é, mas você sabe. E daí, até então, eu já sabia que era a minha cura, que Deus estava me dando a minha cura. Glória a Deus. E quando o Senhor te curou e você deu continuidade na igreja, como foi essa vivência até chegar ao seu digníssimo esposo? Depois desses milagres que o Senhor fez na minha vida, eu não queria mais sair da presença dele, né? Queria buscar, a sede sempre foi buscar o Senhor, a minha sede, a minha vida foi sempre buscar o Senhor. Por mais que nem, eu digo, a gente precisa de cicatrizes, né? A gente precisa, na verdade, quando se machuca, a gente precisa cuidar daquela cicatriz, daquele machucado para criar uma cicatriz. Porém, toda vez que eu vejo a cicatriz, eu lembro, eu olho e lembro, eita, eu caí, me machuquei, isso aqui foi daquilo ali. Então, Deus, Ele faz isso. Ele pega, Ele cria uma cicatrizinha na gente, para toda vez que eu olho para a minha história, eu dizer assim, foi Deus. É Deus que faz isso. Então, eu disse para Deus, Deus, pode acontecer o que for, mas eu não te largo. Eu não te largo, porque eu sei que, por mais que o caminho seja estreito, mas a tua palavra fala que o céu é o nosso alvo. E de tantas experiências que você viveu desde o teu nascimento, né? Que foi algo assim muito, digamos, muito que marcou a tua história, né? De ali praticamente ser jogada, né? Tida por morta mesmo, e no decorrer Deus começar a fazer alguns milagres na sua vida, e inclusive te livrar, né, daquela questão do estupro. Mas conta pra gente assim, se as experiências que você teve com Deus, de algum momento, as promessas de Deus na sua vida. É tão lindo, porque toda vez que eu pensava em parar, que eu pensava em desistir, o Senhor sempre usou alguém para dizer assim, mesmo não sabendo, porque Deus, Ele sabe, mas a pessoa não sabe. Mas quando Deus quer falar, Ele usa quem Ele quer. Chegava em me dizer assim, o Senhor está falando que não é para você parar, que não é para você desistir, que é para você continuar. Está doendo, mas vai passar. Então, continue firme, porque o que o Senhor tem na sua vida é grande. E eu pegava aquilo ali e ficava, Deus, eu creio que o que o Senhor tem na minha vida é muito grande. Deus, eu creio que o que o Senhor tem na minha vida é muito grande. E aí, foi passando no decorrer dos tempos, com 16 anos, eu fui trabalhar, né? E aí, foi uma porta que Deus abriu para mim. E eu comecei a trabalhar, comecei a buscar, e o Senhor começou a fazer mais ainda na minha vida. E aí, foi daí que Ele começou a fazer mais ainda as promessas, dizer que Ele ia me tirar daquele lugar, do lugar onde eu estava trabalhando,
que eu trabalhava e morava com meus tios. E ali ele falou para mim que ele ia fazer coisas grandes e ia me tirar dali, de São Paulo, e ia me trazer para outro lugar. Eu não imaginava que era Recife. Porém, em 2015, no final de 2015, o Senhor pegou e disse para mim, usou um irmão, e disse para mim que ele ia me tirar daquele lugar, que nem eu disse agora, e ia me trazer para cá. Não é estados, né, que fala, ele ia me levar para outra região. E eu disse assim, meu Deus, eu não quero ir embora daqui, não. Eu quero continuar aqui. Eu não quero. Aqui eu tenho tudo que eu quero. Eu tenho pão, eu tenho comida, eu tenho roupa, que era coisa que quando eu morava com a minha irmã eu não tinha. Inclusive família, né? Lá em São Paulo, a tua família, eu creio que é de lá. Você tem alguma família aqui? Eu tenho a família do meu pai, só que não era o mesmo vínculo que a família da minha mãe, minhas irmãs, né? Porque eu cresci ali com eles. Então, não era o mesmo vínculo. Quando eu cheguei aqui, foi muito difícil. A minha chegada aqui, quando eu vim para cá, que eu não queria, o Senhor, sempre, que nem eu disse, sempre usando pessoas dele. Eu trabalhando ali no local que eu trabalhava no comércio, aí chegou um irmão, que eu nunca nem vi na minha vida, bateu assim no balcão e disse, você está esperando o quê para arrumar tuas malas? Eu já não falei? E aí de ti, se tu querer voltar para trás. Aí foi quando o Senhor me trouxe para cá, para Recife. Foi quando ele usou as pessoas, minha tia. Aí você veio para Pernambuco, veio para Recife. Agora, vamos passar aqui pro irmão Maurício. E como foi que vocês se conheceram? Como foi que vocês são casados, né? Tem uma filhinha linda. Então, conta pra gente, irmão Maurício, como foi que vocês se conheceram. Pois é, a paz do Senhor mais uma vez, né? Como vocês escutaram o relato da minha esposa, não foi fácil, ela teve uma vida difícil, né? Desde a infância, desde o nascimento, ela já teve dificuldades. E ela passou toda essa infância, eu sou testemunho do relato que ela acabou de falar aqui. Ela é uma pessoa que veio com traumas, né? Porque sofreu estupro, ela sofreu também pressão sobre a irmã dela, que a tratava de forma indiferente. E aí Deus vai dar promessa para ela vai falar disso, né? Deus faz promessa para ela sair de São Paulo, vir aqui. Até então ela não sabia para onde, mas a promessa de Deus com a minha esposa era para vir aqui para Pernambuco. E ela vindo aqui para Pernambuco, ainda passou um pouco de dificuldade, porque veio através de uma tia dela aqui para Recife. E em dado momento a gente se encontrou no aniversário e ela começou a falar um pouco da vida dela, eu comecei a falar um pouco da minha. Eu não tinha ideia de que era Deus que estava preparando a mim para realizar na vida dela as promessas que Ele tinha feito a ela, a Kátia, né, a minha esposa. E feito isso, a gente, depois de alguns meses, a gente se casou. Hoje a gente nós fomos agraciados por Deus pelo casamento e junto com o casamento uma filha. A gente está casado há 8 anos. A gente tem uma filha que tem 4 anos, que é bênção de Deus, né? Uma das bênçãos que Deus nos deu como bônus diante de todas as outras bênçãos que Ele já nos fez. Glória a Deus. Pretende ter mais filhos? A gente tem promessa, né? A gente tem promessa, mas eu costumo dizer que hoje a gente vive para Cristo, hoje a gente vive para a dispensação dele. Se for planos de Deus na nossa vida, a gente vai abraçar, né? A gente vai abraçar. Mas sou grato a Deus, principalmente por estar aqui dividindo com vocês esse relato, né? Minha esposa vai falar dessas promessas que Deus fez para ela, ainda lá em São Paulo. E eu queria que ela falasse para vocês como foi que Deus, né, fez a promessa para ela. E eu sou um abençoado, porque Deus escolheu a mim, né, para honrar essa pessoa que sofreu muito desde a infância, né? Hoje nós somos casados, servimos a Deus e somos abençoados. Mas ela vai falar para vocês como foi as promessas de Deus na vida dela. Fica à vontade, pode dar continuidade. Porém, que nem eu disse, né, com 13 anos de idade, como tentaram me estrupar, eu tinha medo de homem, tinha medo de chegar perto de homem. E quando Deus começou a falar para mim que
eu ia casar, que ele estava preparando um casamento para mim, eu até falava, oxe, Deus, que isso? O Senhor sabe que eu não quero casar. Até então, pelos traumas também que eu via meus irmãos e via minha mãe também sofrendo, né? Então, eu não queria aquilo ali para mim. Eu falava assim, não, Deus, tá bom eu sozinha, glória a Deus, tá bom eu assim. E Deus, que nem eu sempre falei, Deus falou assim que não era do jeito que eu queria, era do jeito que Ele queria. E uma certa vez eu fui para uma vigília, e Deus usou mais uma vez o irmão, veio até a mim e disse assim, eu, o Senhor, estou preparando o teu casamento. Eu te vejo vestida de branco, com um véu enorme. Glória a Deus. E vejo o lugar. Eu vou te revelar, vai eu te revelar. E quando for o meu preparado, irei fazer um sinal para você. Aí ele pegou, olhou, esse irmão olhou para mim e disse assim, e o Senhor manda eu dizer para tu, pede um sinal para ele que ele vai dar. Aí quando Deus me trouxe para cá, para Recife, e lembrando a vocês que quando Deus faz uma promessa, Deus fez a promessa do meu casamento. Só que a gente tem que continuar orando. Por mais que não era a minha vontade, mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E a gente tem que orar por aquilo ali. Porque se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. A gente tem que orar. A gente tem que, se consagrar pela promessa do Senhor. E aí, ele pegou, me trouxe, que nem eu disse, para Recife. Com 3 meses, eu estava morando com a tia minha, porém, eu ainda estava sofrendo, porque eu estava morando na casa dos outros. E eu sempre fui assim. Sempre fui de morar na casa da minha irmã, de uma casa da minha irmã, passei para outra, e passei para outra. Eu disse, Deus, o Senhor não falou que eu tenho promessa? Até quando que eu vou viver isso? Até quando eu vou ficar de casa em casa? Até quando que eu vou ficar dessa forma? O Senhor não falou que vai fazer? E comecei a orar, comecei a buscar, descer as madrugadas. E aí, eu estava 3 meses, com 6 meses, foi quando eu conheci Maurício. Assim que eu conheci Maurício, por mais que a gente somos primo, eu e Maurício. Somos primos, só que a gente não se conhecia. Eu e ele não se conheciam. Eu, com 6 meses depois aqui, foi quando eu conheci ele. Porque eu não conhecia a família do meu pai, né? E aí, Maurício estava afastado da igreja. Quando Maurício estava afastado da igreja, e o Senhor, mais uma vez, chegou em mim e disse que estava preparando meu casamento. Falei, meu Deus, será que é Maurício? E até então, pela idade, né, eu fiquei assim, meu Deus, que é isso? E aí eu fui orar. Quando eu fui orar, na quinta-feira de manhã, que eu fui orar por Maurício, sem ele saber, na quinta-feira de manhã eu falei, Deus, se for da tua vontade, eu quero ouvir da boca dele falando que quer voltar para o Senhor. Esse eu quero o sinal, Deus. Eu quero esse sinal, porque o Senhor falou lá atrás que o Senhor ia me dar um sinal, e eu quero que seja esse sinal. Eu quero ouvir da boca de Maurício que ele quer voltar para a tua casa, mas não por mim, mas pelo Senhor. Que coisa linda, maravilhoso. Passa para ele contar também, para ele falar também a respeito dessa experiência de te conhecer, que vocês não se conheciam, né? Pelo que você falou, vocês se conheceram aqui, né? Em Pernambuco, e foi junto, assim, da família, como foi, assim, esse encontro? Conta pra gente, irmão Maurício. Então, Deus, Ele cria situações, né? Deus, Ele cria situações. Deus, Ele é perfeito. E assim Ele fez. Em um aniversário, a gente começou primeiro a gente nos apresentamos, né? Porque sabíamos que éramos parentes. Eu ouvia falar dela, ela ouvia falar de mim, mas a gente nunca tinha tido um momento de conversar, até por conta da distância, né? Eu aqui em Pernambuco, ela lá em São Paulo. E a gente iniciou essa conversa e Deus foi trabalhando na minha vida e na vida dela. Eu já tive outros relacionamentos, né? Mas que não deram certo. Mas eu fui privilegiado, porque Deus, além de me dar uma esposa, né, Ele me deu a direção. E depois de estar algum tempo fora do Evangelho, eu vou, como ela mesma falou, né, foi um dos sinais que Deus deu para ela. Foi a necessidade que eu tinha naquele momento de voltar à minha comunhão com Deus. E depois desse momento, porque
Deus ele é perfeito em todas as coisas, né? Deus ele é perfeito em todas as coisas. Não seria diferente, né? Ele preparou a mim, tenho convicção disso, né? Hoje eu honro a minha esposa, né? Sou grato a Deus porque Deus tem me dado sabedoria para lidar com essa situação, porque vocês ouviram o testemunho, né, de uma pessoa com traumas, porque a vida maltratou muito a Kátia, né? E eu acredito que a experiência que eu tenho, ela serviu para que Deus usasse essa experiência para que eu pudesse conduzi-la, né? Para que eu pudesse apoiá-la, porque vocês não imaginam uma pessoa com trauma o quanto ela carrega, né? O quanto ela carrega. Mas Deus ele é perfeito em todas as coisas, então eu me sinto honrado por ter sido escolhido por Deus, para que Deus pudesse realizar os planos que Ele fez, né, na vida de Kátia. E Deus fez muita coisa. O espaço é pequeno para falar de tudo, mas eu vou passar o microfone para ela de novo, para ela dar continuidade. E aí, conforme que eu pedi na quinta-feira de manhã para o Senhor, e eu falei que eu queria que fosse esse o sinal para mim entender que era dele, se fosse da vontade dele. Quando foi na quinta-feira à tarde, Maurício me liga e disse assim: Kátia, tu pode ir comigo na praia à noite que eu preciso conversar contigo. E é muito sério. E até então a gente não estava namorando ainda, né? Porque eu disse que eu ia primeiro perguntar para Deus. E aí eu falei assim: vou, porém, se você me prometer que não vai mexer comigo, não foi? Não vai mexer comigo, porque eu tinha trauma lá atrás. Ele disse: não, eu prometo para você que eu não vou fazer nada. E eu disse: meu Deus, que danada é isso? Por que eu aceitei? Né? Aí eu falei: mas se o Senhor falou que vai... Mas antes dele fazer esse convite para vocês se encontrarem, vocês já haviam trocado assim alguns olhares, alguma coisa assim, ou não? No aniversário que a gente foi. Aí foi aí que a gente começou a conversar, foi aí que ele começou a falar comigo. Na verdade, no aniversário a gente se encontrou. E passou um tempo depois, acho que uma semana ou 2 semanas depois, aí o que acontece? Aí foi quando ele pegou meu telefone e a gente começou a conversar. A gente começou a conversar. Só que no aniversário eu encontrei com ele. Eu encontrei com ele lá, porém não estava nos meus planos, nem no plano dele da gente ser o que a gente é esposo, marido e mulher hoje, né, filho? Então... Pois é, irmão. E assim Deus fez e Deus continua fazendo, né? Esse foi só o início. Depois desse dia, depois dessa noite que a gente foi, ela conseguiu ser abraçada, né? Faço lembrar a vocês que não era fácil nos traumas. Ela tinha irmãos e, mesmo sendo irmão, ela não sentia a vontade de ser abraçada pelo irmão, né? Parece ser simples, mas é muito forte isso, é muito forte. E como falei antes, Deus ele é perfeito em tudo. Então, a partir daquele abraço ali, Deus fez com que a gente se unisse, Deus fez com que a gente olhasse um para o outro, né? Ela enxergou confiança em mim, sendo homem, e Deus me deu sabedoria para conduzir isso, né? Deus me deu sabedoria para conduzir isso. Feito isso, a gente, mais uma vez, né, ouvindo aí a direção, assim, como tem feito todos os momentos de conhecer ela, sempre buscando de Deus, a vontade de Deus. E ela relatou para mim que Deus, usando uma pessoa, falou para ela do casamento. E Deus, ele é detalhista, né? Falou em detalhes. Deus disse para ela que ela ia casar com a veste tal. E foi mais fundo ainda. Deus falou que seria em um lugar específico. E ficamos noivos. E a gente saiu por várias vezes procurando esse lugar, né? Como eu estou aqui para fazer a vontade de Deus e não a minha, a gente sempre chegava no lugar e perguntava para ela, né? Kátia, o lugar é esse? E a gente fomos em diversos lugares, até chegou em um certo lugar, né? E ela disse: não, é aqui. Esse lugar. E lá a gente preparou toda a cerimônia, fizemos o casamento no início, né? No início, porque desse início até aqui a gente vai contar um pouco mais do que aconteceu,
mas esses detalhes ele é muito importante, porque Deus ele cuida de todas as coisas, cuida de todas as formas. Deus ele trata na tua alma, ele trata do teu sentimento, ele trata do teu estar, Deus ele trata de todas as formas, né? Deus ele nos surpreende, a gente fica surpreso de como Deus fez e de como Deus faz. Lembrando, já que ele falou das escolhas, né? Que a gente foi em vários lugares. E Deus tinha me mostrado em sonhos um local onde eu ia me casar. E aí eu dizia para ele assim, quando a gente chegava, eu dizia assim para ele, nem vamos entrar, que não foi aqui não. Agora no local que a gente chegou, que foi onde a gente casou, ele falou, e aí? Depois de vários locais que a gente já tinha passado, ele falou, e aí, é aqui? Aí eu falei, é aqui, Maurício. É aqui que o Senhor me mostrou que a gente vai casar. Realmente, do jeito que o Senhor me mostrou, foi aonde a gente casou. E voltando, quando eu pedi para o Senhor, na quinta-feira, né, de manhã, na quinta-feira à tarde, ele me ligou. A gente foi para a praia. Depois que ele largou, a gente foi para a praia, sentou, pegou 2 águas de coco. Ele olhou para mim e disse, olha, eu preciso conversar com você muito sério. E eu fiquei com medo, né, porque, que nem eu falei, eu tinha medo. Eu falei assim, o que foi, Maurício? Ele falou assim, eu quero voltar para Jesus. E eu olhei para o céu com os olhos cheios d'água, sem dizer nada a ele, porque como era eu e Deus, eu olhei para o céu e agradeci a Deus. Falei assim, obrigada, Jesus, porque o Senhor sabe e o Senhor cuida realmente dos seus. Ali foi a prova viva, né? Foi a resposta que você, de fato, estava esperando em Deus. A confirmação daquilo que Deus já havia preparado para o casal. Muito lindo, mas conta pra gente como foi, irmão Maurício, a sua chegada aqui até a Libertas, né? Estou vendo aí que vocês estão a caráter, aí com a blusa do projeto Acolher, que é o projeto da nossa igreja, e eu acho que nada melhor do que vocês dois para falarem desse projeto, né? Que vocês estão engajados e que vocês fazem parte. Amém, amém. Não tem como começar a falar da nossa vida espiritual, né, sem antes não agradecer o nosso pastor Alexandre, né, a nossa pastora, a irmã Liliane, aos nossos atuais coordenadores, né, ao irmão Alisson, a irmã Tâmara, do Projeto Acolher. E a gente iniciou a nossa vida espiritual ainda dentro da promessa de Deus. Como vocês ouviram, né, eu estava afastado e Deus ele faz a coisa completa e Deus é perfeito como sempre. A gente voltou a congregar, mas a gente não congregava nesse ministério. A gente congregava em um outro ministério e servíamos a Deus. Porém, eu quero frisar aqui que, apesar de a gente estar congregando, apesar de a gente, no momento, estávamos em comunhão com Deus, mas, irmã, é como se a gente vivesse meio que anestesiado, né? E a Kátia, ela veio aqui a essa igreja, assistiu o primeiro culto, né? Foi abraçada aqui nessa igreja e me fez o convite. Fez o convite para vir a essa igreja. No princípio, até relutei um pouco, mas acabei que vim congregar com Kátia. E o início da nossa chegada aqui no Ministério da Libertas foi um convite para o acolher. É onde Deus trabalhou e trabalha, né? Nesse projeto. É um projeto que é um braço da igreja, que Deus tem usado muito, né, esse projeto, através da Liberta, para acolher de fato as pessoas. Nós fomos acolhidos, né, para agregar aqui junto de um grupo e atender pessoas necessitadas, pessoas carentes. E a gente tem feito isso. A experiência iniciou daí. E desde que a gente entrou nesse projeto Acolher, que Deus ele tem aperfeiçoado. Deus ele tem aperfeiçoado a vontade dele. Ele tem ensinado a gente a amar. Ele tem mostrado para a gente o quanto nós somos amados, né, nessa igreja, nesse ministério. E isso tem feito toda a diferença. E vocês foram acolhidos e agora vocês acolhem pessoas, né, que precisam ser acolhidas, que precisam ser ajudadas.
E esse projeto, são quantas famílias mesmo? Conta pra gente, quantas famílias são beneficiadas, são abençoadas com esse projeto e como que é a logística desse projeto para que as pessoas entendam essa tão grande obra que Deus, Ele continua fazendo na vida de vocês e abençoando também, né, outras vidas. Somos gratos a Deus. O projeto hoje atende mais de 40 famílias, né? Mas existe um mover de Deus, né? Esse projeto Acolher é uma ferramenta que Deus usa, como falei antes, porque são pessoas que são carentes, são necessitadas de alimentos. Só vou pedir uma pausa para, se possível agora, por gentileza, o pessoal da mídia, se puder colocar aí algumas fotos para que os telespectadores conheçam o nosso projeto aqui da Libertas. Por gentileza, olha aí que coisa linda. Muito bem. Olha aí, pessoal, esse é o projeto, são as pessoas que trabalham, que cooperam, que acolhem, né, todos os beneficiados. Olha aí o nosso pastor Alexandre, juntamente com toda a equipe. Que bênção, uma maravilha. É um projeto mesmo, né, irmão Maurício, que nasceu no coração de Deus, né, e continua aí com essa tão grande obra. De fato, irmã, de fato. Se fôssemos relatar tudo que Deus fez e que Deus faz, precisaria de muito tempo. Mas, resumindo, eu quero dividir com vocês que Deus, Ele usa nesse projeto como ferramenta. Como falei antes, são 40 pessoas, mais de 40 famílias que são acolhidas, né? Pessoas que são carentes de alimento, são pessoas que são carentes espiritualmente falando, mas Deus, Ele faz além, né? Conta só pra gente um pouquinho como que funciona essa logística, porque é um mercado, né? Aqui, como vocês estão mais inteirados, então eu acredito que fica melhor até para que vocês expliquem, que eu acredito que tem algumas pessoas que têm até a curiosidade por nós estarmos falando aqui do projeto. Então, como que é essa logística? É um mercado, aí as pessoas que são beneficiadas vêm, né, uma vez por mês. Conta pra gente. Então, até me emociono em falar nisso, né? Porque a gente vê Deus trabalhando de todas as formas. Temos pessoas que recardam, né? São o grupo que acolhe. A gente participa doando, a igreja participa doando. Inclusive, vale a pena ressaltar aqui e agradecer as pessoas que colaboram, né? Colaboram plantando essa semente, porque é assim que Deus faz. Deus trabalha nos dois lados, quem é acolhido e quem acolhe. E a gente faz isso, a gente recarda esses alimentos, né? Esses alimentos são recardados pela equipe que está sempre lá no começo do culto, tem um carrinho lá, as pessoas vão e depositam esses alimentos, e a gente leva esse alimento para o depósito, faz uma triagem nele em datas e em quantitativo. Sempre acontece na segunda semana do mês, né? Uma vez por mês. Esses alimentos a gente coloca ele no espaço na igreja, como vocês viram nas fotos, e ele é idêntico a um supermercado, um pequeno mercado. Essas pessoas vêm, como tem diferente número de pessoas na família, então não é uma quantidade padrão. A gente cria uma quantidade de ponto por pessoas, e essas pessoas vêm, a família que tem duas pessoas, tem famílias que têm mais que 2 pessoas, 4 ou 5, elas são beneficiadas dentro da necessidade delas. Então existe um controle disso. Que bênção. E essas pessoas, elas vêm e faz a sua feira, de A a Z, né? São pessoas que a igreja tem o cuidado de fazer a visita na casa dessas pessoas, vale a pena ressaltar isso, para a gente sentir, né? Para a gente levar primeiro a palavra, a oração. Dentro desse caminho a gente vê e testifica da necessidade dessa pessoa e a quantidade de pessoas que vão ser abençoadas naquela família, e com isso a gente gera, né? A igreja gera um protocolo para essas pessoas, existem regras para isso,
E essas pessoas vêm e elas recebem esses alimentos, né? Tanto o alimento, quanto também no culto existe uma oração dessas pessoas. Então, é basicamente isso que acontece, tá? Basicamente isso que acontece, porém Deus ele faz além, né? Vocês vão, em um outro momento, vão escutar relatos de pessoas que elas também sentem o abraçar de Deus, né? Sentem acolhidas mesmo, né? Posso relatar que Deus ele prova a todos. Existem aquelas pessoas que estão lá, né, que estão naquela linha ali de necessidade, que constantemente, em algum período, até que elas venham, porque são pessoas que vêm ali com dificuldade, às vezes perca de emprego, às vezes necessidade de doença, e aí por isso foram afastados do trabalho, enfim, são pessoas que realmente são necessitadas e não têm de onde buscar esse recurso. Porém, existe o outro lado. Existe o outro lado de pessoas que às vezes até são acolhedoras e por um momento elas precisam ser acolhidas e Deus ele trata. Deus ele trata. Eu confesso que já teve situações, né, particularmente de nós falando, creiam que eu tive vontade, né, de um dos itens do mercado onde eu estava servindo a eles, eu tive vontade de um doce que estava lá. E no momento eu não estava com condições de comprar aquele doce. E aí Deus usa o nosso irmão Alisson. Nosso irmão Alisson pede para fazer uma feira. E Deus disse, olha, essa feira aqui é para vocês. E de fato a gente estava precisando, né? Um momento pequeno, mas a gente estava precisando. Então vocês veem que Deus ele trabalha de todas as formas. Ele acolhe os de dentro, acolhe os de fora. Deus ele abraça a todos. Ele abraça a todos. Então esse projeto de fato ele é uma obra de Deus dentro do Libertas. E isso é louvável, né? Glorificamos ao nosso Deus por esse projeto, porque igreja é isso. Igreja é a parte espiritual, mas também a parte material e acolhedora também. Então, nós louvamos a Deus por vocês fazerem parte desse projeto, que edificam muito as vidas, né? Não só espiritualmente, mas também nas suas necessidades. E louvamos a Deus também porque a nossa igreja, ela tem crescido de uma forma tão linda, dando sequência a todos os propósitos e promessas que Deus tem feito. Inclusive já nasceu o Instituto, né, Libertas Vidas, né? E também é algo glorioso, está nascendo, ou melhor dizendo, já nasceu, e com certeza Deus ele continuará fazendo nas nossas vidas e nas vidas de muitas pessoas que agora também estão nos ouvindo e que também entrarão por essas portas, que sentarão nesse sofá também para contar o seu belo testemunho, assim como o Senhor falou que veio para a igreja e foi abençoado espiritualmente, e naquele momento de acolhimento ali, o Senhor acolhendo, trabalhando na obra de Deus, abençoando as vidas, tendo vontade de comer aquele doce que estava ali na prateleira, por sua necessidade, né? E de repente Deus usa o irmão Alisson, que é o coordenador, né? Juntamente com a sua esposa, a irmã Tâmara, e vocês serem abençoados também. E hoje, vocês terem o testemunho pelo que vocês já relataram, que hoje o Senhor é um empresário e Deus tem abençoado, tem prosperado. Então eu creio que tudo, desde o início na vida da nossa querida irmã, a sua, e que Deus ele vem trabalhando e mostrando o poder dele em vossas vidas. De fato, irmã, de fato, como a gente iniciou, né? Nós somos testemunhos aqui. Somos gratos a Deus, né, por ter nos dirigido aqui a esse ministério da Liberta, né? Somos gratos ao nosso pastor Alexandre, somos gratos à nossa irmã Liliane, porque nós fomos abraçados. Nós fomos abraçados desde o primeiro dia que entramos aqui, desde os primeiros momentos, e até agora a gente vem crescendo junto com a igreja, né? Vocês ouviram o relato da dificuldade que foi da minha esposa, né, da Kátia. E não seria diferente.
Deus usa a mim para abençoá-la, ela, e abençoa nós dois, como sempre, né? Então Deus tem se feito presente na nossa vida. A gente tem uma empresa pequena, alguns funcionários. Deus prova, Deus continua provando, mas Deus continua abençoando, Deus continua sendo fiel para a gente, né? Hoje a gente tem uma vida estável, né? Hoje a gente tem a provisão de Deus, materialmente falando, mas principalmente a gente tem algo que o dinheiro não compra. A gente tem a comunhão com Deus hoje, onde antes eu congregava e repito, né, faço ressaltar, a gente congregava, mas a gente vivia como se adormecido. Hoje a gente vive vivo, inteiro, trabalhando na obra de Deus, né? E eu confesso que eu nunca senti antes na minha vida o que eu sinto hoje aqui na Libertas, né? Pelo avivamento da palavra, pelo compromisso, pelo cuidado que os irmãos têm. A gente vive de fato uma família aqui na Libertas. Então eu me sinto, né? Nós nos sentimos, eu, a minha esposa, a minha filha, a nossa casa, né? A nossa casa, servimos ao Senhor, nos sentimos hoje fortes, firmes, caminhando, sendo provado, mas fervorosos pela presença de Deus, pelo que Ele fez e pelo que Ele ainda vai fazer muito. Acredito que depois a gente vai voltar para dar testemunhos de outras coisas grandiosas que Deus fez, mas até aqui Ele tem nos ajudado. Com certeza, glória a Deus. E eu já quero agradecer a vocês pelo convite, por relatar os fatos, pelos milagres de Deus, desde o início, desde o nascimento da nossa irmã, né, da sua chegada aqui também na Libertas, o casamento de vocês, a filhinha de vocês, e quem sabe, num tempo bem presente, bem breve, né, melhor dizendo, num futuro bem presente, quem sabe já estarão com outros filhos e estarão aqui nesse sofá contando mais uma bênção de Deus, e as bênçãos de Deus, elas são incontáveis. Então, louvamos a Deus pela vida de vocês, que vocês continuem firmes, sempre abundantes na obra do Senhor, com essa alegria, com essa dedicação, com essa paz no coração, com essa unidade com os irmãos. Então, muito obrigado mesmo, irmão Maurício, a nossa irmã Kátia, e a sua filhinha, que Deus continue abençoando. E é isso, meus queridos irmãos, vocês viram aí o relato dos nossos irmãos, e o que Deus fez e continua fazendo na vida deles, não é diferente. Talvez você possa estar passando por um momento de dificuldade, por um momento difícil, e eu tenho certeza que esse testemunho edificará a sua vida, a sua casa e a sua família. A palavra de Deus, ela fala sobre fé. Fé é o firme fundamento das coisas que nós não conseguimos ver, mas que se espera e que crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você sonha. Você ouviu o relato aqui da irmã Kátia? Para ela não tinha nenhuma perspectiva, cheias de traumas, de medos, terror, momentos de terror, que ela vivenciou, mas ela está aqui contando o testemunho dela. E quem sabe, no futuro bem próximo também, você estará aqui contando o seu testemunho. E talvez agora você esteja aguardando algo da parte de Deus e dizendo: Deus, eu vou contar o meu testemunho ali na Libertas. Mas antes de terminarmos, eu gostaria, irmão Maurício, que o senhor deixasse para a meditação de todos os ouvintes, telespectadores, que ouviram esse testemunho tão abençoador. Deixa aí uma palavra rápida, um versículo da parte de Deus. Amém. Amém. Eu quero dividir com vocês, primeiro, um hino da nossa harpa cristã, o hino 17. Esse hino é uma adoração que diz assim: nas horas que passam, pensando em Jesus, as trevas desfaço, buscando a luz. Que horas de vida tão doce para mim. Jesus me convida que eu suba para si. Então a gente precisa
A gente precisa valorizar as horas, né? Às vezes a gente perde muito tempo com coisas que são lentilhas, mas me inspira muito. A gente tem feito algumas consagrações, e sempre que a gente vai iniciar a consagração, eu e minha esposa, no nosso culto doméstico, a gente inicia com hinos e com alguns versículos. Então esse hino 17, depois vocês podem até folhear aí, ele arde ao meu coração na presença de Deus quando eu escuto, né, esse louvor, que a parte B da segunda estrofe diz que as trevas desfaço, buscando a luz. Que horas de vida tão doce para mim. Jesus me convida que eu suba para si. É muito gratificante a gente louvar a Deus e ouvir Deus falando através do louvor. Mas eu quero dividir aqui com os irmãos, aqui no livro de João, capítulo 20, versículo 29, diz assim: disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. A gente fala nos nossos testemunhos de coisas que Deus fez, mas antes existiu a promessa e depois existiu a fé. Se você tem promessa, e a promessa de Deus, ela parte do princípio que todos os planos de Deus para a minha vida e para a tua vida são bons. A Bíblia fala que os planos de Deus, eles são maiores do que os nossos planos e melhores. Porém, depende da nossa fé. A nossa fé, ela é a essência. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter fé. Se a gente não tiver fé, o milagre não acontece. Então creia. Eu convido você para crer. Convido você para acreditar nas promessas de Deus. Porque a Bíblia fala, aqui um versículo onde li, que bem-aventurados são aqueles que viram, assim como Tomé, que andou com Jesus, e ele duvidou, ele precisou crer, ele precisou tocar para poder crer. E Jesus falou: toca aqui, Tomé, nas minhas feridas. E que a gente não seja Tomé, mas que a gente possa vir crer, para que a gente possa atender. Em quantas vezes nós já ouvimos pregações, como por exemplo aqui está no livro de Êxodo, que Deus ele ordena através de Moisés que se toque, que se abra o mar. Irmãos, eu não estava lá quando o mar se abriu, mas eu creio, eu não vi, mas eu creio que o mar se abriu. Eu creio como se estivesse ali, porque é essa fé que precisamos aflorar, é essa fé que precisa ser amadurecida, a gente precisa crer antes de ver. A Bíblia relata também aqui no livro de 2 Reis, que um machado, uma peça de ferro, ela flutuou na água. E isso não foi ilusionismo, não, foi o poder de Deus. O homem de Deus creu na palavra de Deus. E ele, usando a palavra de Deus como promessa, crendo, fez o milagre que o machado flutuou. E isso não foi ilusionismo. Foi a ação de Deus dentro da sua palavra, movido por sua promessa. Então temos que crer. Eu convido, em nome de Jesus, creia na sua promessa. Creia em Deus. Creia que Deus tudo Ele pode fazer. Jesus ele fez um outro milagre. Dentro dos muitos. Jesus ele ressuscitou a Lázaro ainda no capítulo 11 de João. E ele fez isso. E ele disse: ainda se creres em mim, ainda que esteja morto, viverás. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como está a tua vida espiritual diante de Deus. Não sei se como a minha, que estava congregando antes, mas estava adormecido. E Deus ele nos reviveu,
Deus, Ele acendeu a nossa chama de novo. Porque não tem como ter fé. Não tem como ter fé se você estiver adormecido, mas creia. Mova essa sua fé. Porque Jesus, Ele ressuscitou Lázaro. E eu quero dizer para vocês, eu não estava lá, mas eu creio como se estivesse. Eu sinto nesse momento a presença de Deus, porque creio que Ele está aqui em nosso meio. Sinta a presença de Deus aí do outro lado. Porque se você crê, Ele tem poder de manifestar, de cumprir as promessas, e fazer promessa, e mudar a tua vida. Você vê que a vida da minha esposa não foi fácil, a minha vida também não era fácil, mas nós cremos na promessa de Deus e estamos aqui porque somos promessas de Deus diante da fé. A nossa fé fez isso. A nossa fé em Cristo fez isso. Assim como também Deus, depois de ter usado o seu filho ter ressuscitado, Ele nos fez uma promessa. Ele nos fez a promessa de que Ele ia subir ao Pai, mas que Ele iria voltar. E creia que Jesus, Ele vai voltar porque Ele está voltando, todos os sinais estão aí. Falamos aqui de bênção, de livramento, de casamento, de prosperidade, de empresa, mas nada disso tem valor diante do que Deus tem para a gente. Esse mundo aqui, ele vai se acabar. Ele vai se acabar. Mas diante da promessa de Jesus, que Ele fez, Ele disse: eu vou ao Pai. E se não houver, ou se não houvesse morada, Ele iria fazer morada para voltar e buscar a nós, para que junto com eles venhamos a viver em uma eternidade. Então creia, as promessas de Deus, elas são boas. As promessas de Deus, elas são benefícios para que a gente use e usufrua dessa terra, coma e beba do melhor dessa terra. Mas não podemos tirar o foco, o nosso alvo é o céu. Quero deixar aqui, para vocês essa meditação, que vocês possam ouvir os nossos testemunhos, que vocês possam crer nele, porque foi assim que Deus fez. Amém? Amém, irmão Maurício. Muito obrigada por deixar essa palavra tão gloriosa a todos que nos ouvem nesta noite. E você que ouviu esta mensagem, esta palavra da parte de Deus, e nós estamos aqui já no término, estou vendo alguns irmãos ainda no chat que estão conosco, e ouviu esses milagres, porque vocês ouviram que a vida desse casal foi de milagres e milagres até hoje. Então, e você crer no milagre, o maior milagre é o milagre da salvação. A palavra de Deus diz que do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua salvação. Então, se você quiser neste momento aceitar Jesus como teu Salvador, você pode estar na sua casa, no trabalho, onde você estiver, confessa a Jesus que Ele é quem salva, é quem cura, é quem liberta, e com certeza Ele fará uma obra perfeita na tua vida, na tua casa e na tua família. Mas eu já quero aqui, nós já acredito que já estouramos um pouquinho o tempo, mas eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela vida do casal que testemunhou aí com tanta alegria para os nossos corações se encherem mais ainda de fé, de esperança. E eu tenho certeza que você será também um testemunho vivo para a glória de Deus. Vamos orar juntos? E você que está em casa também, pode fechar seus olhos da forma que você quiser. Vamos agradecer a Deus pela vida do casal e pela tua vida também. Querido Deus, nós louvamos o teu nome mais uma vez, Senhor, por este relato, por esse testemunho tão abençoado que muito, Senhor, edificou a minha vida e de todos que agora, Senhor, estão conectados nesta live, ouvindo e vendo, Senhor, todo este milagre que aconteceu na vida dos teus filhos.
E mais uma vez, muito obrigado por este casal, por esta família, que o Senhor continue ajudando, fortalecendo, dando sabedoria a cada dia para prosseguir na Tua presença, Senhor. Sempre firmes, abundantes na Tua obra e com muita alegria, sendo um agente multiplicador do Evangelho. E quero também, Senhor, te apresentar a cada vida que se encontram aí na live, em suas casas, no trabalho, talvez agora no hospital, num leito, numa cama, talvez assim passando por momentos de depressão, de trauma, como a tua filha relatou aqui e passou. Mas nós cremos, Senhor, que Tu és a cura, que Tu és a libertação e que Tu és a transformação para todos que precisam de uma mudança e de um milagre nesta noite. Entra nesta casa, entra neste lar, entra nesta mente, entra neste coração e faz morada eterna, Senhor. Faz uma mudança de vida por completo e que o Teu nome venha a ser honrado na vida de todos aqueles que creem e que nos ouvem, para a glória e honra do Teu nome. E muito obrigado, Senhor, por mais esta rica oportunidade. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Já chegou no final, sentimos a presença de Deus. É uma honra estar aqui todas as segundas-feiras. Então continua ligadinho e compartilha esta live. Todas as segundas-feiras, 19 horas. E segunda-feira nós teremos outro testemunho abençoado e te aguardo aqui às 19 horas. Que Deus em Cristo vos abençoe. Abençoe a tua casa, a tua família e a tua vida. Quero agradecer também ao pastor Alexandre, à irmã Liliane e a todos vocês que ficaram do começo até agora conosco. Obrigado, muito obrigado pela sua audiência. Que o Senhor assim continue abençoando e prosperando a tua vida. E nós vamos terminar aqui com um trechinho de um louvor. Terminar também adorando ao nosso Deus com muita alegria com o nosso presbítero Raoni. Deus abençoe a todos. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus.